Olá, sejam mais uma vez bem-vindos. Eu sou o Maurício e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das progressões geométricas. Trouxe um problema um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo nas aulas anteriores. Vamos dar uma olhada. Aqui, esse S representa a soma de alguns termos que estão em PG, que nem está escrito aqui, PG de razão 2. Como é que a gente faria essa conta? Bom, no desespero, você poderia tentar fazer essa conta parcela a parcela. Você tem aqui 1, 2, 4, 8, aí vem o 16, o 32. Se você tiver tempo sobrando, você pode fazer essa conta na mão. Mas eu vou propor para vocês um raciocínio um pouquinho diferente que vai ajudar a gente em outras situações lá no futuro. Bom, a gente já viu que a razão é 2. Eu vou pegar essa equação e vou multiplicar todo mundo pela razão, que é o 2. Então olha só, vou multiplicar todo mundo por 2 e vou colocar o resultado aqui na linha de cima. Então, aqui do lado esquerdo da igualdade, eu tinha um S, vou passar a ter 2S. E agora eu vou multiplicar todas essas parcelas aqui por 2. Então repara bem, esse 1 multiplicado por 2 vai virar 2, esse 2 multiplicado por 2 vai virar 4, o 4 multiplicado por 2 vai virar 8, o 8 multiplicado por 2 vai virar 16, e assim sucessivamente. Aqui no final, esse 512 vai virar 1024 e o 1024 vai virar 2048. Bom, e o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer uma operação. Eu vou pegar a primeira linha e vou subtrair a segunda. Vamos ver o que vai aparecer aqui. Bom, se eu pegar 2S e subtrair um S, vai me restar só um S. E agora? Repara bem. Eu preciso pegar todos os números dessa primeira linha e subtrair os da segunda. Esse número 2 que começa aqui, ele também vai aparecer na linha de baixo. Ele é o segundo termo aqui dessa soma. Então o que eu vou fazer? Eu já vou conseguir cancelar esses dois números. Agora eu vou continuar. Eu também reparei aqui que esse 4 vai aparecer aqui embaixo. Então eu já posso cancelar. E de maneira análoga, o 8 também vai se repetir. Esse 16 aqui de cima vai aparecer logo depois do 8 aqui embaixo, que seria o 16. Então vou colocar um cortezinho aqui que representa isso. E posso continuar simplificando. Antes desse 1024, teria um 512, que vai cancelar com 512 daqui. E finalmente, o 1024 vai cancelar com 1024. Então repare que os únicos termos que não cancelam é o último da primeira linha, que é o 2048, e o primeiro da segunda linha, que é o 1. Então, quando eu efetuar essa conta, né, já fiz o lado esquerdo, o lado direito vai ficar 2048 menos 1. E aí a conta fica muito fácil, né? 2048 menos 1, a soma é 2047. Então, esse é um raciocínio que vai ajudar a gente a generalizar o problema. Então, vamos tentar generalizar isso daqui. Vamos ver se isso aqui pode ser útil para a gente. Agora, como é que eu vou generalizar o problema? Vou pensar numa outra PG. Pensar numa PG qualquer. E eu quero fazer a soma dos N primeiros termos dela. Que nem a gente fez na aula de PA, só que agora a gente está na PG. Então, vou representar como A1 mais A2 mais A3 mais A4. Bom, aí tem o termo N-1 e o termo N, né? Termo da posição N. Então, essa é a soma dos N primeiros termos. E eu quero usar um raciocínio parecido com o que eu acabei de usar para tentar desenvolver talvez uma fórmula. Vamos dar uma olhada. Quando a gente tinha números, a gente multiplicou a primeira linha pela razão. Então, se eu representar a razão pela letra Q e multiplicar essa linha por Q e posicionando ela aqui em cima, a gente vai ficar com, do lado esquerdo da igualdade, razão vezes a soma,
dos n primeiros termos. E agora, repara bem, quando eu pego o primeiro termo e multiplico pela razão, né, primeiro termo vezes razão, eu estou avançando um termo. Então eu vou chegar no segundo. Então, A1 vezes Q, já posso colocar aqui como segundo termo, o A2. E de maneira análoga, se eu pego o segundo termo de uma progressão geométrica, multiplico pela razão, eu obtenho o terceiro, é o A3. E A3 vezes a razão é o A4, A4 vezes a razão é o A5, e a gente vai fazer isso até o final. Quando eu pego o termo de posição n-1 e multiplico pela razão, eu avanço uma casa e chego na casa número n, e quando eu estou no termo da casa n e multiplico pela razão, eu chego no termo de posição n mais 1. E agora eu vou fazer a mesma coisa do nosso problema anterior. Eu vou subtrair a primeira linha da segunda. Então, se eu pegar a primeira linha e subtrair a segunda, eu vou conseguir cancelar aqui o A2 com A2, o A3 com A3, o A4 com A4, o A5 com o A5 que está aqui escondido, o n-1 daqui de baixo com o n-1 aqui de cima e, finalmente, o enésimo termo, o AN. Então, fazendo essa conta, eu vou ficar com Q vezes Sn menos Sn. Já vou deixar o Sn em evidência, tá? Vai ficar Sn Q menos 1. Né? Snq menos Sn. E do lado direito, me sobrou aqui um AN mais 1 e um A1. Então, AN mais 1 menos A1. E agora o que eu vou fazer? Eu estou interessado em encontrar quanto que é essa soma. Né? Então eu vou dividir os dois lados por Q menos 1. E é aqui que cabe uma ressalva. Né? Como a gente sabe que não existe divisão por zero, né? Esse meu parênteses não pode ser zero. Então, colocando aqui a nossa ressalva, vou colocar aqui de amarelo mesmo, que a nossa razão é diferente de 1, depois a gente volta nesse tema aqui da razão igual a 1. Então, estou no caso que a razão é diferente de 1. Dividindo os dois lados por Q menos 1, a gente vai chegar à seguinte relação aqui, que o Sn é a n mais 1 menos A1 sobre Q menos 1. Vou pegar aqui o apagador. Q menos 1. Só que aqui tem o termo n mais 1, né, o termo de posição n mais 1, e eu estou interessado nos n primeiros termos. Então, vou só reescrever esse primeiro termo aqui, esse AN mais 1, em função do primeiro. Então, vê bem, para eu chegar no termo de posição n mais 1 partindo da primeira casa, basta que eu avance n mais 1 menos 1, n casas, né? Então, vou só fazer essa substituição. Vou trocar esse cara daqui por A1 vezes a razão elevada a n. Então, a gente vai chegar à seguinte relação. A1 vezes Q elevado a n menos A1 sobre razão menos 1. E só deixando em evidência o 1 aqui em cima, a gente vai chegar à seguinte fórmula. É o A1 em evidência, que multiplica a razão elevado a n menos 1. Então, razão elevada a n menos 1 sobre a razão menos 1. Essa é a fórmula que nos dá a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica, desde que a razão seja diferente de 1. Bom, e o caso que a razão é 1 é um caso bastante simples, porque uma progressão geométrica de razão 1 é uma progressão em que todos os termos são iguais. Então, se você quer somar os n primeiros termos, você vai somar n termos iguais ao primeiro, por exemplo. Então, a fórmula ficaria simplesmente n vezes qualquer um dos termos. Por exemplo, o A1. Então, n vezes A1. Agora, essa fórmula aqui funciona em qualquer caso que a razão é diferente de 1. Então, esse nosso primeiro exemplo
deve funcionar aqui. Então vamos ver se essa fórmula está funcionando direitinho. Bom, então aqui está a fórmula que a gente acabou de deduzir. Eu tenho aqui uma progressão geométrica de razão 2, primeiro termo igual a 1. Para eu conseguir usar essa fórmula inteira, eu ainda preciso descobrir quantos termos que eu possuo. Então, esse problema é relativamente tranquilo de você encontrar. Por quê? Você sabe que para você sair do 1 e chegar no 1024, você precisa multiplicar por 1024. Agora, como a razão é 2, e eu sei que 2 elevado a 10 é 1024, então vou até deixar isso aqui escrito aqui do lado. Bom, como cada casa que eu avanço eu multiplico por 2, e eu estou multiplicando por 2 um total de 10 vezes, então eu estou avançando desse termo para cá 10 casas. Então, partindo do primeiro, avançando 10, eu chego em 11. Então, o 1024 é o A11. E isso me leva a concluir que eu tenho 11 termos nessa progressão geométrica. Então, a soma que a gente está fazendo aqui é a soma dos 11 primeiros termos. Então, só substituindo aqui, o primeiro termo é 1, a razão é 2 e o n é 11, menos 1 daqui, sobre a razão que é 2, menos o número 1. Então, fazendo essa continha aqui, bom, aqui vai ficar 1, o 2 elevado a 11 é 2048, menos 1, 2 menos 1 dá 1, então não preciso nem escrever ele aqui, 2048 menos 1, 2047, que é exatamente o resultado que a gente encontrou agora há pouco. Bom, então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai retomar esse mesmo tema fazendo alguns exercícios. Até lá!